acho que não consigo pôr uma data no meu despertar para a ciência e nem sequer sei se isso existe. Eu sempre fui uma estudante muito interessada em estudar. Eu e a minha irmã temos 1 ano e pouco de diferença e eu lembro-me que desde muito cedo a minha irmã sempre foi uma pessoa muito preocupada com o trabalho e sempre gostou muito de aprender. Mas era tão preocupada que em algumas noites ia para a cama ainda a dizer a tabuada ou mesmo a chorar porque não tinha a certeza se no dia seguinte se lembraria da tabuada toda. E esta responsabilidade manteve-se durante o resto do ensino. E durante o liceu tive um professor de biologia que era absolutamente fenomenal e quando nós começámos a aprender sobre a genética e nessa altura era mais ver os pedigrees, que é aquelas coisas dos cruzamentos entre indivíduos e ver como é que as características depois se espalham pelos seus descendentes, fiquei fascinada com a genética e foi nessa altura que eu decidi que ia estudar biologia. Terminada a faculdade, decidiu que não queria deixar de estudar. E o seu espírito investigador levou-a primeiro até França, onde fez um estágio extracurricular, e depois trouxe-a de volta a Lisboa para dar início ao doutoramento. Entrei em 96 para o programa de doutoramento da Gulbenkian, no programa de doutoramento em Biologia e Medicina, onde no primeiro ano é um programa super interessante, que eu acho que também me ajudou imenso. E foi durante esse ano que eu tive depois de fazer a minha escolha e tinha acabado de sair um artigo do Paul Brakefield na Nature, com mais detalhes desta coisa dos genes e do desenvolvimento e da produção dos padrões das asas. Foi aí que eu o contatei e que perguntei-lhe se havia a possibilidade de fazer um projeto cá e que ele alegremente aceitou. Ainda durante o doutoramento em Leiden, Patrícia encontrou uma nova oportunidade para expandir os seus conhecimentos. Fiz cá o doutoramento, que defendi em 2002. Não passei o tempo todo cá, passei um dos anos do meu doutoramento nos Estados Unidos para começar então a olhar mais para os genes, que era uma coisa que não havia expertise, não se sabia cá, não se fazia aqui, pelo menos neste laboratório, muito. E acabou por voltar aos Estados Unidos para o mesmo laboratório para continuar a sua investigação num pós-doutoramento que terminou em 2004 e regressou à Holanda. Mas os voos desta cientista portuguesa não se ficaram por aqui. Durante a universidade e durante este estágio fiz vários cursozinhos aqui e ali, um bocado para me tentar guiar o que é que eu gosto mais e o que é que eu gosto menos. Portanto, fiz cursos desde ecologia tropical a coisas mais poluição na Grécia ou algas na Bretanha, em França. E é nestes cursos e também nas várias participações em congressos e outros encontros científicos que a levam a lugares mais exóticos que Patrícia Beldade vai descobrindo o seu gosto por outras atividades. Quando viajo e se as águas são quentinhas, gosto de mergulhar, que foi uma coisa que surgiu depois de um congresso na Austrália. Portanto, tive a sorte de haver um congresso em que eu tinha que participar, aliás, fui convidada para participar na Austrália. Uma vez que estava lá, dizia, pronto, isto é a altura ideal para aprender a ir mergulhar e desde então chego a sonhar com isso, porque é uma experiência muito interessante. Mergulhar em águas quentes, escalar paredes altas com saliências coloridas e pedalar. Tenho bicicleta todos os dias, que aliás eu acho uma grande mais-valia de viver aqui, porque falta-me aquela parte toda do stress matinal que eu tinha imenso em Lisboa, quando se apanha o autocarro e o metro cheio de gente, que as pessoas já mal dispostas porque está tudo muito cheio e às vezes aborrece, não é? E os carros a buzinarem e muito barulho. Eu aqui venho de bicicleta por umas ruas muito bonitinhas, rodeadas de canais. Portanto, essa parte é honestamente uma grande mais-valia de viver aqui em Leiden, numa cidadezinha pacata, que não é a minha cidade, porque a minha cidade continua a ser Lisboa, mas é a cidade que me acolhe e que tem as suas vantagens, como esta coisa do super descanso, do relax, que é poder vir de bicicleta calmamente. No Instituto, para além das investigações, Patrícia Beldade prepara ainda as aulas de Biologia que dá na Universidade de Leiden. Prepara também projetos e orienta estudantes de doutoramento. She's my supervisor, so I have my own research, I have my own project, and I think about my own experiments, but she's advising me what's the best way to do the experiments, and afterwards we discuss the results and we think about what would be the next step and what's the best way to do the next experiment. O que a Susana está a fazer é usar mutantes que apareceram, portanto, são de repente no laboratório, na nossa população, há um indivíduo que aparece que tem um aspecto completamente diferente. E nós fazemos essa borboleta pôr ovinhos, olhamos para a geração seguinte e vemos que este aspecto se mantém, portanto, sabemos que é uma coisa genética. Um outro olhar sobre a evolução. A diversidade de estudos é, de resto, uma das características neste Instituto de Biologia.
dos motivos que me fez voltar para Leiden e aceitar a posição que era possível ter aqui é exatamente a interação com as outras pessoas deste grupo, nomeadamente o Bastian e o Paul Breakfield, que é o chefe do grupo, porque nós todos estamos interessados em variação em características, usamos o mesmo sistema, que é o tal, a borboleta, mas estamos a olhar para diferentes aspectos e o que é giro é depois integrar tudo no fim e ter uma história muito mais completa. Colaboração e ambiente familiar com espaço para paragem coletiva, para convívio e celebrações como aniversários. Depois do descanso, o grupo volta a dedicar-se às suas borboletas, na esperança de encontrar novos caminhos que expliquem a evolução. Cada vez mais é aparente que os mesmos genes que a borboleta tem e que são expressos na borboleta são genes que têm o que se chama homólogos, são genes que têm muito semelhantes no humano e em moscas e em vermes e em tudo mais. Portanto, há uma conservação dos mecanismos genéticos. Portanto, ao entendermos os mecanismos genéticos na borboleta, vamos estar a entender mecanismos genéticos em geral e inclusivamente no homem. É no desenho das asas das borboletas que esta jovem cientista portuguesa está a desvendar segredos sobre a evolução das espécies. Uma investigação inovadora que desenvolve atualmente na Holanda e que poderá abrir novas perspectivas na compreensão da diversidade de formas no mundo vivo.